Hoje, então, começamos o estudo de prismas, tá? Em geometria espacial. E aqui eu tenho um prisma triangular. Por que ele é chamado de prisma triangular? Porque a sua base é um triângulo. E o que é um prisma? É uma figura espacial, pessoal, em que as bases são paralelas entre si. Podem ver que eu estou tocando aqui ó, nos triângulos e elas são paralelas entre si, tá? Aqui no prisma hexagonal, da mesma forma, ó, as bases são paralelas entre si. Vocês verificam isso, né? A distância entre as bases chama-se altura, tá, pessoal? Essa é a altura do meu prisma, que é a distância entre as bases. Ela está aqui, ou até mesmo um segmento aqui, no meio desse retângulo, tá? Então, a distância entre as bases que são paralelas é a altura. Elementos de um prisma. Bom, o prisma tem a área da base, como eu já falei aqui, que a base é o triângulo, então ele tem a área da base, que são duas iguais, e tem a área lateral, que é essa parte aqui. Na verdade, constituída da área desses retângulos, né, gente? A área lateral será constituída pela área destes retângulos. A área total, que será a soma da área lateral com as duas áreas da base, e volume. É isso que a gente vai querer calcular de um prisma, tá? Área da base, área lateral, área total e volume. Então, isso que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Mas e os elementos, então, do prisma? Eu estava falando antes. Aqui está a altura, que a gente vai representar pela letra H, que é a distância entre as bases. E aqui, ó, o lado do triângulo, ou a aresta da base, a gente vai representar pela letra L. Pode ser do triângulo, pode ser do hexágono. Aqui, ó, é o L, é o lado do hexágono. Ok? E aqui, da mesma maneira, a altura, que é a distância entre as duas bases hexagonais. Então, na verdade, de elementos, nós temos a aresta da base. Vamos anotar isso? Ó, nós temos L, que nós vamos chamar de aresta da base, que é a aresta. Bom, espero que todo mundo lembre o que é aresta, né, pessoal? Isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, tá? Aí tem os vértices, que são esses pontinhos aqui, e tem as faces, que aí sim, aqui essa face é retangular, aqui essa face é triangular, tá? Então, relembrando, ó, a aresta é um segmento de reta, vértice lembra um ponto, e face um plano, né? Ok? Então, o L é a aresta da base, o lado do triângulo, o lado do quadrado, o lado do hexágono. E por H, nós vamos chamar a altura, então, do prisma. Tá? Seriam estes dois elementos principais. Alguma coisa até aqui, pessoal? Não? Então, agora eu quero ver com vocês como nós vamos calcular essas áreas. As áreas da base, área lateral, área total e volume. Tá bom? Vamos ver, então, como calcular as áreas. Nós vamos começar pela área da base. Áreas da base. Gente, eu vou representar por A de área e um Bzinho de área da base. Depois a área lateral vai ser um A maiúsculo e um Lzinho, tá? Então, área da base. Como é que eu calculo a área da base? Bom, eu espero que você esteja pensando, depende da base, né? Se a base for um triângulo, há uma fórmula. Ó, se a minha base é um hexágono, é outra. Se a minha base é um quadrado, é outra. Então, depende que base eu tenho,
Não é assim? Então, vamos lá, ó. Se a minha base for um quadrado, se a minha base for um quadrado, Lara, como é que é a área de um quadrado mesmo? Lado vezes lado. Lado vezes lado, isso mesmo. Que a gente costuma colocar lado ao quadrado, né, Lara? Então, se eu tiver um quadrado, a área da base será L ao quadrado, ok? Se eu tiver a minha base um triângulo. Mariana, como é que é a área de um triângulo mesmo? Base vezes altura dividido por 2. Isso aí. Base vezes altura dividido por 2, certinho. Muito bom. Só que é muito comum o meu triângulo ser como este aqui. Que tipo de triângulo é esse aqui? Letícia, visualiza que tipo de triângulo é esse? Lembra o nome? Retângulo, não. Mas o que você está vendo desse triângulo, Letícia? O que você acha que ele é? Pode só falar dele se não lembra o nome. Equilátero. Equilátero, isso aí, acertou. Ele tem os 3 lados iguais. Prof, eu posso fazer base vezes altura dividido por 2? Até pode. Mas se for um triângulo equilátero, pessoal, esses 3 lados são iguais. E aí basta eu ter a medida do lado e tem uma fórmula para isso. Alguém lembra a fórmula do triângulo equilátero? Pode me falar se alguém lembra. Ninguém? Base vezes altura dividido por 2? Não. Não, essa é do triângulo em geral. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2? Não, também não. A área é igual a o valor do lado? Como é que é? Quem tá falando? Stephanie? Fala de novo, minha flor, eu não ouvi. A área tem o mesmo valor que o lado? Não, não. Então anotem aí, eu vou passar para vocês. Triângulo equilátero. Só lembrem que é o que tem 3 lados iguais. Vai ser bem comum nas nossas questões trabalhar com triângulo equilátero, tá? A área da base, se eu tenho um triângulo equilátero, é essa fórmula aqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembram de já ter visto essa fórmula ou nunca viram? Não? Stephanie fazendo sim, os outros não. Os demais, lembra disso, Lara? Não? Tá. Eu vou mostrar para vocês de onde ela vem, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Pessoal, um triângulo equilátero, ele tem assim, ó, L, 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 3 lados iguais. Eu posso aplicar essa fórmula. Se alguém me disser, prof, eu só vou decorar a base vezes a altura sobre 2. Pode ser, mas vocês vão ver que dá um trabalho bem grande, porque olha só, eu teria que descobrir quem é a altura aqui. E cuidado que a altura do triângulo não é... Olha aqui, ó, essa é a altura do prisma. Não é igual à altura do triângulo, ok? Teria esse probleminha para cuidar. Então, como é que eu acho essa altura? Eu vou ter que fazer Pitágoras. E aqui ficaria L sobre 2. Ó, eu aplicaria Pitágoras, L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Resolvendo, eu vou achar que a altura é L raiz de 3. E aí eu jogaria nessa fórmula. A base é L, a altura L raiz de 3. Opa, L raiz de 3 sobre 2, tá? L raiz de 3 sobre 2, eu chegaria. E aí o 2 daqui com 2 daqui daria sobre 4, que é esta fórmula aqui. Tá?
Só para vocês saberem de onde vem. Eu não fiz bem detalhadamente, porque é só dedução de fórmula. Deu para entender ou ficou dúvida? Deu para entender de onde vem? Ah, só gosto que vocês saibam pelo menos de onde ela vem. Então tá, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pessoal, eu não vou pedir assim para vocês memorizarem muitas fórmulas. Claro, agora vocês vão dizer, ah, prof, eu tô em casa, tô, né? Mas beleza, para o vestibular eu falo. Esta é uma fórmula que eu aconselho que você memorize para o vestibular. Essa é importante, tá? Vocês vão ver que a gente usa ela demais. Ah, prof, toda vez eu vou querer fazer Pitágoras. Você não vai querer fazer, não, tá, pessoal? Agora, se você quiser, eu vou permitir, é claro. Mas vocês vão ver que a gente vai cair muito em triângulo equilátero e vocês vão usar essa fórmula diretamente, assim como está aqui. Ok? Alguma pergunta? O do H Agora. usa quando? Oi? O do H usa quando? Quando a base for um triângulo equilátero. Tá, espera um pouquinho, eu tô só copiando o triângulo ali em cima. Eu vou falando aqui do hexágono, olha só, pessoal. Eu até já escrevi aqui com giz ainda, acho que vocês estão enxergando. E se a minha base for um hexágono? Vocês estão vendo que o hexágono, ele pode se transformar em 6 triângulos equiláteros? Estão vendo aqui? Estão enxergando bem? Ó, tá? Oh. O hexágono pode se transformar em 6 triângulos equiláteros. Então, o que eu posso dizer que é a área do hexágono? 6 vezes essa área, pessoal. 6 vezes essa área aqui. Tá? Então, vamos anotar isso. Dá para apagar aqui? Dá pra... Esse L ao quadrado igual a H ao quadrado é o que se transforma no H igual a L dividido por raiz de 3 dividido por 2? Aqui você está perguntando, Gabriel? É, e a parte de cima? A parte de cima vira a parte de baixo? É, isso aqui você vai resolver o Pitágoras, botei os pontinhos aqui, resolvendo o Pitágoras, você chega nisso. Ah, tá. Tá? Ok? Posso apagar? Sim. Então, pessoal, agora anotem aí. Depois do triângulo, anota ali embaixo. Do hexágono regular. Hexágono regular é o hexágono que tem os 6 lados iguais. Nunca vi a gente não trabalhar com hexágono regular, tá? A gente vai trabalhar com hexágono regular. Já triângulo, a gente trabalha com triângulo regular, que é o mesmo triângulo equilátero, ou não regulares. Isso acontece, tá? Agora, hexágono, a gente só trabalha com regular mesmo. Então, como é que vai ser a área da base? Ó, 6 vezes a área do triângulo. É? Então, o que eu vou colocar aqui, ó? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que dá para simplificar por 2. Opa! Que dá para simplificar por 2. Deixa eu pôr aqui no cantinho. Então, na verdade, qual vai ser a área do hexágono? 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Prof, outra fórmula para memorizar? Não, eu não diria isso, pessoal. Se você memorizar do triângulo, não é multiplicar por 6? Tem gente que usa até nas questões assim, ó, os 6/4. Nem simplifica. Tá? Eu prefiro que você lembre que é 6 vezes a área do triângulo, ok? Deu para entender isso? Então tá. Às vezes aparecem outros formatos de base. Não é tão comum, mas às vezes aparece um prisma trapezoidal. Uns anos atrás no Enem apareceu. Eles colocaram, contextualizaram que era um coxo de um animal. E aí era um prisma trapezoidal, que a base era um trapézio.
Então, vamos revisar ainda a área do trapézio. Só essas. E de um triângulo retângulo ainda eu queria revisar com vocês, tá? Então, seguindo ainda em áreas da base, tá? Vamos ver a área de um trapézio. Lembrando, pessoal, trapézio é essa figura aqui. Ele tem base maior, base menor, e a distância entre as bases chama-se altura. Ok? Alguém lembra a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso aí, dividido por 2. Muito bem. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção de um erro que é comum. Isso aqui é a altura do trapézio, não a altura do prisma. Algumas pessoas confundem isso na hora dos exercícios, tá? Sempre cuide, se você está calculando a área do teu trapézio, tem que ser a altura do trapézio, não do prisma trapezoidal, tá? E ainda eu quero passar a fórmula do triângulo retângulo, que também aparecerá nas nossas questões, tá? Um triângulo retângulo, vocês sabem que ele tem um ângulo de 90 graus, né? Prof, eu não posso fazer base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo? Pode, pessoal, pode fazer. Ó, aqui está a base, aqui está a altura sobre 2. Pode, nenhum problema, ó. Base vezes altura sobre 2. Eu só gostaria de chamar a atenção que no triângulo retângulo, a base e a altura tem um outro nome. Quem lembra qual é o outro nome da base e da altura no triângulo retângulo? Vou te falar, acho que vocês lembram. Os catetos, quem falou? Eu. Isso, Lara, muito bem, os catetos. Aqui, ó, relembrando, aqui eu tenho um cateto, a altura é outro cateto, e aqui estaria a hipotenusa. Isso aqui é só relembrando. Então, na verdade, aqui eu poderia dizer que é cateto vezes cateto sobre 2. Se for um triângulo retângulo, na verdade, a área é cateto vezes cateto sobre 2. Mas é a base vezes a altura sobre 2, tá, pessoal? Da mesma forma. Então, seriam essas áreas da base que eu queria revisar com vocês. São as que mais aparecem, tá bom? Vamos para a área lateral agora? Posso apagar? Então, área lateral. Área lateral. Área lateral a gente vai representar por AL. Bem intuitivo, né? Área lateral. Eu mostrei antes para vocês que a área lateral era essa parte formada pelos retângulos, ok? Mas olha só, pessoal. Eu mesmo já estou falando, a gente tem retângulos. Rafael, quantos retângulos você vê aqui na face lateral desse prisma triangular?
Rafael? Olá. Quantos? Tá me ouvindo, Rafael? Vou repetir minha pergunta. Quantos retângulos você vê na face lateral desse prisma triangular aqui? Eu não estou te ouvindo, professora. Quantos retângulos você vê na face lateral aqui desse prisma triangular? Quantos retângulos Ele tem tem aqui? 3. Tem 3, não é isso? Todo mundo enxergou, pessoal? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Se a base é um triângulo, olha aqui, ó. De cada aresta sai um retângulo. 1, 2, 3. Ok? Tauan, quantos retângulos tem esse prisma hexagonal aqui? Seis. 6, isso mesmo. Se aqui eu tenho um hexágono, olha aqui, ó, de cada aresta sai um retângulo, pessoal. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, se a minha base for um hexágono, eu terei 6 retângulos. Se a minha base for um triângulo, eu terei 3 retângulos. Se a minha base for um quadrado, Tarsila, quantos retângulos eu terei? Quadrado, prof? Isso. Quantos lados tem um quadrado, Tarsila? 4. 4. Então, vai ter quantos retângulos? 4. 4 também. Ó, se é um triângulo, não são 3 retângulos? Se é um hexágono, não são 6 retângulos? Se é um quadrado, 4 retângulos. Tá bom? E assim por diante, pessoal. Então, olha só. Se vocês entenderem essa minha fala, e eu preciso que vocês entendam, essa fórmula que eu vou passar, vocês não vão decorar, vocês vão entender ela. Como é que eu faço a área lateral? Eu vou fazer a área desse retângulo aqui vezes 3, porque tem 3 retângulos. O do quadrado, Tarsila, eu vou fazer a área de um retângulo e multiplicar por 4. Do hexágono, eu vou fazer a área de um retângulo e multiplicar por 6. E assim por diante. Agora, como é que é a área de um retângulo? Base vezes altura. Não é assim a área de um retângulo, pessoal? Quem me fala como é que a gente combinou de chamar isso aqui? Por que letra? Essa aresta que eu estou colocando aqui. L. L. Nós combinamos de chamar isso aqui de L. A aresta da base é o lado do triângulo. Então, a área lateral vai ser L, que é a base, vezes esse segmento, a gente combinou de chamar de que letra? Vamos lá. H, né, Carol? Altura. Fazendo isso que eu já coloquei no quadro, L vezes H, eu fiz a área de um retângulo. Ok? Só que aqui tem 3 retângulos, aqui tem 6, se for um octógono tem 8. Então, sabem o que eu vou colocar? Vezes N. Sendo que N é o quê? É o número de lados que a base tem. Número de lados da base. Aqui o N é 3, porque a minha base tem 3 lados. Pessoal, vocês entenderam isso? Entenderam essa fórmula? Esse N vai variar. Se o meu prisma é triangular, o N é 3.
Se é hexagonal, é 6. Se é quadrangular, é 4. Se é pentagonal, é 5. E assim por diante. Tá? Agora, prof, vai ser sempre essa fórmula? Não. Eu vou usar essa fórmula para a área lateral, pessoal, se o meu prisma for regular. O que é prisma regular? Eu já comentei hoje, mas não sei se todo mundo registrou isso aí na cabecinha, tá? Se prestou atenção. Estes prismas que eu estou mostrando para vocês são regulares. O que é prisma regular? Que a base é regular. Se aqui é um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais, então é regular. O quadrado é um prisma regular, pessoal? Larissa, fala para nós, o quadrado é um prisma regular? Sim. Sim, porque o quadrado tem os 4 lados iguais e os 4, eu falei 4 lados e 4 ângulos iguais. Esse prisma aqui é regular? Eu falei para vocês que essas arestas são iguais. Agora, todos os prismas são regulares? Não. Como é que a gente faz então, prof, se não forem regulares? Pessoal, o que é comum de aparecer é ser prisma triangular não regular, tá? Então, por exemplo, se ele for um triângulo escaleno aqui, os 3 lados diferentes, sabem o que vai mudar? Você não vai poder fazer a área de um retângulo e multiplicar pelo número de retângulos. A única diferença é que você vai ter que fazer a área desse retângulo, desse e desse, tudo em separado, porque as arestas aqui são diferentes, se ele for escaleno. Vocês estão visualizando isso? Porque se aqui for 3, 4 e 7, os lados diferentes, a altura continua sendo a mesma, a altura é sempre a mesma, mas eu vou ter que fazer 3 vezes a altura, que é 10, por exemplo, o 4 vezes a altura, que é 10, o 7 vezes a altura, que é 10. A diferença é que você vai ter que fazer a área de cada retângulo em separado. Deu para entender, pessoal? Tá? Depois, gente, na outra aula a gente vai fazer exercícios de tudo isso, exemplos. É que é bem demorado cada questão, eu prefiro passar todas as fórmulas primeiro, tá? Mas depois a gente vai ficar só exercitando isso aí. Tá bom? Então, a área lateral, você usa essa fórmula se for prisma regular. Figura que tem lados iguais e ângulos iguais. Para isso entra o quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular. Tá? Bom, e área total? Vamos então ver como é que a gente calcula a área total de um prisma. Área total. Pessoal, a fórmula ou a representação será por AT, área total. Ela será a soma da área lateral com 2 vezes a área da base. Ó, a área lateral eu já multipliquei pelo número de retângulos. Aí eu fiz a área de uma base, mas tem 2. Então, é a área lateral mais as 2 áreas da base. Essa é a fórmula da área total. Marca aí. Ok? E ainda eu quero passar para vocês a fórmula do volume. A gente vai representar pela letra V. É área da base vezes altura. Só isso.